Então, quem Deus dê a graça de testemunhar, use o tempo com bastante prudência. Estamos no Testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, que a coroa de vida eterna se eu for um filho firme e fiel. Agradeço a Deus pelo encargo de auxiliar de jovens, pelo dom da música, o batismo do Espírito Santo. Irmãos, eu já estava um tempo para vir aqui testemunhar essa parte, mas nunca dava certo, mas hoje eu senti da parte de Deus de contar essa parte aqui. Eu agradeço a Deus que uma vez eu estava congregado uma terça-feira à tarde no Brás, e aí o Senhor me apertava para ir à noite vir aqui, né? E eu já tinha ido e voltado a pé do Brás naquele dia, né? Aí eu falei, Senhor, mas à noite eu vou ter que ir e voltar a pé também do Jardim Ara, né? Eu falei, meu Deus do céu, só Deus. Eu falei, Senhor... Aí eu fiquei relutando com o Senhor. Aí na palavra o Senhor tomava o servo de Deus e falava assim: aquele que faz o que Deus manda, ele vê maravilha. Aí entrou uma força assim sobrenatural assim. Aí eu falei: tá bom, Senhor, então eu vou. Eu agradeço a Deus que acabou o culto assim. Aí eu falei assim: Senhor, ainda falei assim: Senhor, permita que pelo menos quando eu estiver indo, eu possa encontrar um dinheiro na rua, pelo menos para voltar de ônibus, né? Para a irmandade entender, eu moro no Belém, né? Aí eu vim do Belém até aqui e voltar. Aí eu agradeço a Deus que eu ia sair assim para o Visconde de Parnaíba. Aí me deu um estalo assim, eu falei, não, eu vou sair pela Ipanema. E aí eu saí assim, encontrei o irmão na rua Ipanema. Aí ele falou, seu irmão, paz Deus. Eu falei, amém. Aí a gente conversou alguma coisa, ele falou, Deus preparou essa quantia aqui para você. Eu agradeço a Deus que deu para ir e voltar daqui de ônibus e ainda congreguei outro dia também, irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Sou agradecida a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus muitos pecados, pela vida eterna que o Senhor me concede, se eu permanecer firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo lar de paz, pela família a qual o Senhor tem nos preparado. Sou agradecida a Deus por quanto a semana passada e essa semana o Senhor fez um grande livramento na minha casa a respeito do botijão de gás. Eu sou agradecida ao Senhor por quanto o Senhor, na nossa inocência, ali o Senhor tem nos guardado. Eu agradeço ao Senhor também por quanto eu fui fazer um exame, a qual eu estava muito apreensiva, querida. Mas ali o Senhor preparou um excelente hospital, excelentes médicos, enfermeiras, anestesista, correu tudo bem. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus, por quanto, querida irmandade, eu estava com muita ansiedade a respeito desse exame, mas o Senhor tem vindo ao nosso encontro. E também agradeço ao Senhor, por quanto há alguns tempos eu estava congregada aqui, o Senhor mandou a palavra, dizendo que nós não iríamos nos deparar com alguma situação na rua. E aí eu estava ali em Santana, quando eu estava saindo, eu vi uma criança, um homem segurando uma criança, mas aquela criança tinha uma força, ela gritava muito, e ali um outro homem veio segurar aquela criança, 2 homens segurando uma criança de 5 anos, e quando eu passei por aquela situação, o Senhor tocou no meu coração, volta, vai até ali. Aí eu cheguei e perguntei para aquele senhor, o senhor precisa de alguma ajuda? Ele falou assim, não, eu já estou ajudando essa mãe. Quando eu olhei para aquela mãezinha, ela estava toda com o rosto machucado, toda arranhada, e grandemente eu me comovi, porque eu falei, Senhor, me compadeci. 2 homens segurando uma criança. Eu perguntei, mãezinha, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar? Porque nós temos que ter essa educação de pedir primeiramente para a mãe. Ela falou, não tinha nem resposta, irmandade, para lhe dar, por quanto a aflição dela era muito grande. Ali eu me aproximei daquela criança, eu lembrei que o Senhor falou que onde nós colocássemos nossos pés, colocasse as nossas mãos, Ele estaria conosco.
Eu fui tomada de uma força que não era minha, eu creio, porquanto eu me aproximei daquela criança e pus as minhas mãos um pouco distante dele e dizia assim: olha para mim, olha para mim. E ele começou a olhar e eu falei assim: respira. E fui falando com ele bem calma: respira, respira. Aquele homem falou: senhora, não se aproxima dele, porque ele vai te machucar. E ali o Senhor me pôs uma força que eu falei: ele não vai me machucar, em nome do Senhor Jesus. Ali, aquele demandade, eu me aproximei um pouco mais daquela criança e ele pedia assim: de culpa, pedindo desculpa. E eu falei assim: nós já te desculpamos, a mamãe já desculpou, eu também já te desculpei. Vamos. Aí falei para o moço assim: solta ele, por favor. Aquele homem soltou ele, o outro homem soltou, aquela criança veio até mim. Glória a Deus nas alturas, dando a mão para mim. E quando ele deu a mão para mim, eu entreguei ele para a mãezinha. Ali nós esperamos. Ela tinha chamado um carro de aplicativo e naquele momento nós quatro, a mãe, eu e mais aqueles dois senhores, e aquele menino já estava calmo. Ela falou: eu acabei de sair com ele de uma terapia, ele nunca teve uma crise assim, ele se jogava contra a parede. Dois homens, irmão, eu confesso perante Deus, não conseguia segurar aquela criança, mas o Senhor me deu uma autoridade do céu, que quando eu falei para ele assim: olha para mim, eu olhava fixamente para ele e aquela criança olhava para mim. O Senhor colocou aquela criança em liberdade. Nós pusemos aquela criança dentro do carro, ainda falamos para o motorista: toma cuidado com as portas do carro. E quando eu me vi ali indo até o metrô, o Senhor falou: olha a palavra se cumprindo, porque muitas vezes nós estamos aqui dentro e nós não vemos, escutamos a palavra, mas não achamos que é conosco. Mas naquele dia, quando eu saí dali, que eu entrei dentro do metrô, irmãos, parece que eu estava num outro ar, parece que eu estava num outro lugar. Por quando eu cheguei na minha casa e glorifiquei a Deus, eu falei: Senhor, uma criança tão inocente, sendo tomada de uma enfermidade tão fatal, seja com aquela mãe, com aquela criança. Permita, Senhor, que um dia eu encontre aquela criança dentro da tua casa. Eu sou agradecida a Deus por tudo, pago todos os meus votos, o Senhor tem vindo ao meu encontro. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Pode ir, irmão. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus pela minha vida, a vida da minha família. Agradecer a Deus por uma benção que minha mãe recebeu também, por conta de um pagamento que estava atrasado. E aí nós mantivemos a fé e deu tudo certo. E agradecer a Deus também. Meus filhos pegaram influenza muito forte. Há um tempinho atrás, eu tenho 2 filhos. Esse é minha terceira bênção. Glória a Deus. E graças a Deus eu não peguei para poder cuidar deles e ficar bem também. E também quero contar para os irmãos que, quando estava com 4 meses de gestação, eu acabei não tendo mais meu convênio. E isso foi muito duro para mim. Só Deus sabe, assim, a dor que eu passei. Mas, com o passar assim, dos dias, eu fui trabalhando, né, na minha mente, no meu coração, e pedindo muito a Deus para que eu mantivesse calma pelo meu filho, né? E aí eu comecei a ir no posto. Toda vez que eu ia no posto, no caminho, vinha uma dor no meu coração. Porque nós somos seres humanos, né? A gente tá com uma coisa, de repente você não tem mais. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e falou assim para mim: se acalma, eu sou o pai, eu vou cuidar. Aleluia. E aí eu fui tão bem acolhida, como eu não tinha sido no convênio. Muito bem acolhida pelos enfermeiros, médicos. Deus foi preparando tudo. Glória a Deus. Deus preparou chá de bebê. Tudo, irmãos, tudo que vocês imaginarem. Berço, com tudo.
E eu só quero agradecer também a minha família, que me ajudou demais também. E assim, teve uma oração na casa da minha mãe, e que nós estávamos reunidos, e aí meu cunhado falou, vamos orar. Aí meu cunhado orou, e na oração ele falou assim, não se preocupe, porque o mesmo médico que opera com ele, opera no público também. É o mesmo, mas Deus vai preparar tudo. Então, quem vai me operar vai ser um médico aqui de carne e osso. Vai ser Deus que vai estar lá comigo, que Ele falou para mim que Ele vai cuidar, porque Ele me deu essa bênção. No começo foi muito difícil para mim, e de repente, o choro durou uma noite. Quando veio de manhã, veio uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que assim, Deus está comigo todo momento. Eu estou muito feliz por essa bênção que Deus me deu, porque Ele confia em mim para cuidar, para que eu possa encaminhá-lo nos caminhos do Senhor. Mais uma bênção para mim. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Deus, mantenham a fé. Deus prepara tudo, tudo, irmãos, porque Ele é quem cuida. Ele é quem cuida. Às vezes nós queremos mover nossas mãos, né, agitadas, mas não. Deus está sempre ali. Fica calma, estou com você. Eu cuido, Ele é meu. Então, irmãos, eu peço também que os irmãos orem por mim, porque eu já estou com 37 semanas, está chegando a minha bênção, o meu presente. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, muito confiante também, porque Deus é comigo, Deus é com todos nós, e nós temos que agradecer a Ele a cada segundo. Cada segundo, se pudesse, a gente ficava aqui falando de quanto Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer. Obrigada, meu Deus amado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por todo o bem, pela misericórdia do Senhor na minha vida, ter chamado a minha casa, ao Senhor, meus pais, fui criado dentro da igreja. Eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus que dentro de 40 dias eu fiz 2 cirurgias. Na primeira cirurgia eu tive um trauma, e do trauma eu tive uma hidrocele, depois foi encontrado um cisto, onde saiu o resultado, não é nada, eu estou bem e eu dou graças a Deus por isso. Agradeço a Deus também, na empresa que eu trabalho há muitos anos atrás, veio uma palavra aqui no meu primeiro ano naquele lugar, e na palavra falava assim, a tua empresa vai quebrar. E eu não estava entendendo, porque se essa empresa que eu trabalho quebrar, quebra o Brasil, porque a empresa é muito grande. E eu fiquei confuso, mas a palavra veio muito forte no meu coração, sabe aquela palavra que não faz sentido, mas ao mesmo tempo você sente que é para você? E naquela palavra o Senhor falava assim, tem você e mais 3 nessa lista, mas amanhã você vai receber um telefonema, eu vou rasgar essas demissões, vai ter uma reunião na sexta-feira, a palavra foi pregada assim aqui. Na reunião, no outro dia, aquele regional me ligou e falou assim, tem uma reunião na sexta-feira. Eu já sabia. Aí eu falei, quem vai nessa reunião? E ele foi falando os nomes, e era eu e mais 3. E na palavra Deus falava assim, esses 3 te ajudavam muito no começo, não, quando você entrou. Então, por isso, eles não vão sair, porque eles te ajudaram. Eu vou guardar o emprego seu e o deles. Irmãos, eu cheguei naquele lugar, estava eu e aqueles mais 3. E eles perguntavam, nossa, mas por que só chamou a gente? Eu não estou entendendo. Aí aquele regional não chegava. E eu estava mais calmo, eles estavam mais aflitos. Aí eu falei assim, eu fui na igreja e Deus falou que a gente não vai ser demitido porque vocês me ajudam. Aí uma pessoa falou, mas como assim Deus fala assim? Aí uma outra pessoa falou assim, não, Deus fala mesmo, Deus fala, eu creio que Deus fala. Eu falei assim, falou que vai quebrar, mas eu não entendi isso de quebrar a empresa. Aí o meu regional chegou, ele falou assim, a filial quebrou, aleluia santo, vocês não vão ser demitidos, cada um vai para um lugar. Aí na palavra Deus falava assim, no dia 4 eu mudo a tua vida naquele lugar. Eu estava destinado para trabalhar num setor, só que não deu certo. Aí passou 7, 8 dias, uma pessoa me ligou no dia 4, data igualzinho na palavra,
pessoa me ligou e falou assim: você quer trabalhar na tal segmento de leves, tal financiamento de veículo, tal? Eu falei assim: não, eu quero, eu estou pronto. E eu cheguei lá com muita vontade e tal. Aí passou um ano disso, irmãos. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. Fui o primeiro colocado no estado de São Paulo. Aleluia. Ganhei um prêmio de destaque da presidência daquele banco. Aleluia, santo. E agora, esse ano, eu quase saí daquela empresa, eu clamei muito a Deus e recebi uma proposta. Eu sempre recebi algumas propostas, mas estava muito difícil. Aí eu recebi uma proposta de um banco espanhol e eu estava confuso, minha mente muito confusa, eu buscando a Deus a misericórdia, eu precisava ganhar mais, eu clamava a Deus por causa das minhas contas, a família para sustentar. Falei: Senhor, me dá uma luz, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu buscando palavra e Deus falando que era comigo, que ia me abençoar, que ia abrir minha mente. Aí, um dia antes de falar com o meu regional, eu vim congregar numa terça-feira aqui, igreja lotada, eu de uniforme, fui lá embaixo, e o Senhor falou pela palavra: eu estou contigo, amanhã é o dia, eu estou com você, vou te exaltar, vou te abençoar. A gente foi falar com aquele regional, irmãos, e eu falei assim: eu preciso ganhar mais, eu tenho uma proposta de uma outra empresa, e tal, e tal. Ele bateu um telefonema, ligou para o diretor da empresa, ali eles aumentaram meu salário, me promoveram, e eu estou há 14 anos naquela empresa, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É tudo Deus na nossa vida, irmãos, tudo guiado por Deus, Senhor Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. E assim a gente não perde também essas coisas tão lindas que ouvimos, né, irmãos? Vamos ganhando um pouco de tudo. Louvado seja Deus. Aquele dia eu li até o 7, né, irmãos? Você grifou, né, irmão? Deus te abençoe. Caprichoso. Agora que eu entendi o que você fez aqui. Você me deixou assustado, porque ficou vários em branco. Você grifou só os que nós precisamos ler. Deus abençoe, viu? Então nós vamos ler hoje o 8, irmãos. Não é todos que nós lemos aqui perante a Irmandade que não há necessidade, mas há uma relação que nós vamos dar sequência a ela. O tópico 8 diz aqui: palestras com profissionais da saúde mental. As congregações cristãs não convidam profissionais da saúde mental para fazer palestras à Irmandade, por não ser essa a nossa missão enquanto igreja. Portanto, não promovemos debates ou reuniões para essas finalidades, tampouco terapias e encontros de casais, visto que a nossa missão é a propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. Ressaltamos, contudo, que não há qualquer restrição a se recorrer a consultas e tratamentos com psicólogos e psiquiatras, pois são ramos da ciência médica como quaisquer outros. Então, irmãos, a medicina está aí, nós não proibimos a querida Irmandade buscar tratamento, claro, tudo que a gente faz com oração, buscando o Senhor, porque se o Senhor abençoar um remedinho, ele pôr a virtude dele ali, aquele remédio faz efeito. Se Deus pôr a mão num tratamento, ele abençoa, faz efeito. O Senhor pode curar, pode libertar, mas se o Senhor também quiser usar dos profissionais que estão aí lá fora, irmãos, não aqui dentro da igreja. Isso se deu porque alguns falam: por que tem vários profissionais na área da saúde, até no nosso meio, e o ministério não dá liberdade para tratar? Porque a congregação cristã no Brasil, nossa missão é divulgar, propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Nosso cuidado é com as almas. E aqui no culto, irmão, tem os pedidos de oração,
nós fazemos as visitas, Deus prepara que quando alguém também precisa de uma unção, é tudo aquilo que está embasado dentro da palavra de Deus. O que foge disso só faz problema em cima de problema ser acarretado. Creio que está bem claro, né, querida irmandade? Então tá, estreita. Agora vamos para o tópico 11. Considerações sobre como viver em Cristo. A falta de domínio próprio causa desequilíbrio em todo o viver da pessoa. Escrito está em Provérbios, no capítulo 25 e no verso 28, diz assim na palavra de Deus: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É necessário não se esquecer que agora não somos mais de nós mesmos, mas que pertencemos ao Senhor Jesus, dividindo com Ele o nosso viver, para que possamos caminhar nesta graça sob a sua luz. Não estando em comunhão com Ele, não poderemos seguir. Em Amós 3, verso 3, diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Entendemos que é necessário sermos guiados pelo Espírito de Deus em todo o nosso viver, pois, se não tivermos mais o temor a Deus, não haverá mais desejo para nos submetermos à sua vontade. Assim como não somos mais deste mundo, é necessário caminharmos unidos ao Senhor pela nossa comunhão com Ele, suprimindo os direitos e anseios de nossa carne, razões e sentimentos contrários à fé, para que possamos agradá-lo. Pois o Senhor Jesus, em sua oração pelos discípulos, disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se encontra em João 17, verso 16. Conclui-se que os males que existem no meio do povo de Deus têm sua origem no desequilíbrio de forças, pois quando nossos ímpetos, direitos e razões, imaginações e paixões assumem o comando de nosso viver, surgem as obras da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, verso 17. Quando os irmãos ou irmãs não se apercebem das deficiências e de seu viver espiritual, passam a se comportar em dissoluções e contendas, afetando negativamente tanto o convívio entre a irmandade como também na vida matrimonial e familiar. Divergências ocorrem pela falta de controle e domínio próprio, demonstrando a ausência da guia do Espírito Santo. Isso faz com que surjam as obras da carne, as quais afastam o povo da presença de Deus. Para que possamos dominar os ímpetos de nossa carne e nosso espírito, devemos orar incessantemente, buscando de Deus o seu poder para vencermos nossos próprios sentimentos, como o apóstolo Paulo recomendou aos irmãos de Filipos, na carta escrita aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 5 a 9. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Eu tinha certeza que vocês iam falar amém. Louvado seja Deus. 12. Vamos ler esse e vamos parar. A importância da Bíblia na vida do cristão.
Todo o nosso aprendizado nasce de conhecer e aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, assumindo os compromissos que essa vontade celestial acarreta. Portanto, não oferece dúvidas o fato de que a palavra de Deus não pode ser falseada, não pode ser torcida ao sabor de nenhuma corrente filosófica, devendo ser respeitada com o fato a expressão do Deus Todo-Poderoso e a descrição de sua relação com o povo escolhido. Cremos que a Bíblia é a coleção de livros santos e proféticos, sendo divinamente inspirada pelo Espírito de Deus, não foi escrita por injunção política ou interesse humano, mas sim pelo poder de Deus manifesto aos homens. Está escrito isso em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20. Cremos e estamos alicerçados nessa fé, que o conjunto de livros que compõem versões confiáveis da Bíblia Sagrada não foram adulterados, não foram acrescentadas, tampouco metidas palavras, sendo as Santas Escrituras a expressão da palavra de Deus destinada aos seres humanos. Estamos bem firmes na certeza que, dando a singular importância da Bíblia para o nosso processo de salvação, o Senhor jamais teria permitido que o homem a tivesse adulterado a ponto de invalidá-la. Se tal pudesse ocorrer, seria um crime irremediável para com seus fiéis, e, racionando pelo absurdo, uma prova de incapacidade do Deus Supremo em preservar a sua própria palavra escrita, para conhecimento da posteridade, a quem as promessas haviam sido feitas. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse verso está escrito em Jeremias 1, verso 12. Temos pleno conhecimento da onisciência, da onipresença e da onipotência do nosso Deus bendito, que colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, conforme lemos no livro de Salmos, no capítulo 138, verso 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Outra vez, encontramos essa mesma certeza nas palavras de nosso Senhor, relatadas no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, verso 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Na vinda do nosso Senhor Jesus a este mundo, pela sua vontade e obra, foi confirmado a total veracidade das Santas Escrituras profetizadas no Antigo Testamento, sendo cumpridas as profecias vaticinadas pelos santos do passado no tocante à missão dele e o estabelecimento de seu reino sobre os seus santos. Irmãos, isso fica muito claro, que Deus guardou a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nos séculos que foram se consumando. Deus guardou para que esse livro santo chegasse à nossa mão. Houve coisas que não dá tempo de falar aqui, mas tentaram reis, povos, acabar com as Sagradas Escrituras. Deus sempre criou caminho para que chegasse nos nossos dias a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus revelada na congregação que está no Brasil aqui. O Senhor traz um capítulo ou um assunto do que está aqui, e aqui o Senhor continua falando. Não sejamos ignorantes e acreditar em fábulas profanas, dizer que as traduções foram mudando o conteúdo da palavra e que esse livro não tem mais a mesma confiabilidade de que teria nos séculos passados. Isso é a maior mentira. Como acabamos de ler, Deus seria impotente ou criminoso ele permitir acontecer isso para que os fiéis ficassem à deriva.
Quando Deus chamou o meu avô nessa graça maravilhosa, presta bem atenção, ele trocou um pedaço de corda que ele tinha novinha por uma Bíblia que um homem deu para ele. Tentou, bendito é o Senhor, procurar o Senhor, mas veio lá alguém e falou para ele: não, você é da família de feiticeiros e bruxos, você não pode cortar linhagem, você vai receber muitas entidades, você vai fazer coisas que você vai ser conhecido no Brasil inteiro e até no mundo. Ele aceitou aquilo. Ele estava na última semana da consagração da bruxaria. Ele escutou os hinos, ele estava no meio do mato fazendo um ritual, que era beber 2 cartolas de pinga. A cartola, para vocês entenderem, antigamente, era 3 litros de pinga de um lado e do outro. Ele estava com 12. Ele tinha que consumir aquilo antes da meia-noite, para que os espíritos pudessem dominar o corpo dele. E ele ouviu os hinos e o Senhor falou para ele: vai lá. E os espíritos falaram: não vai, porque essas músicas vai tirar nós de dentro de você e vai estragar o trabalho. Ele falou: eu vou porque eu sinto paz. Quando ele sentou no muro de divisa, no pé do muro, ele estava aqui, era tudo mato, e aqui estava, estou resumindo bastante, o Senhor falou com a alma dele. Glória ao Senhor. E ele falava que Deus não falava na boca de comedor de arroz com feijão. Deus tomou o servo e falou assim: agora a Irmandade fica na comunhão. Deus vai falar com o homem que está aqui no meio do mato, sentado no pé do muro de divisa dessa casa de oração. Ó homem que é de uma família de feiticeiro e está na última semana da consagração da bruxaria, o Senhor vai rasgar esse plano, porque tu vai ser um servo de Deus e um evangelista nessa obra. Glória ao Senhor. E foi falando e falou: para você saber, olha o que é a Bíblia, irmãos. Posso falar isso, não que eu sirva de exemplo para a Irmandade, para você saber que contigo tem uma Bíblia na terceira gaveta do teu guarda-roupa, que você trocou por uma corda, e ela está lá velha e empoeirada, porque você nunca olhou para ela. Chega na tua casa, pega a minha palavra, põe ali do lado da tua cama, ajoelha e fala: ó Deus, no Velho ou no Novo Testamento revela Jesus Cristo, teu Filho, para mim. Glória ao Senhor. Antes da meia-noite eu começo uma obra na tua vida. E ele foi para casa. A minha avó falou: pelo amor de Deus, virar crente nem pensar. Você pode ser o que for, eu te aceito, mas crente não. Eu falei: então você fica quieta, não me tira a minha paz, porque eu vou fazer uma coisa. Se acontecer, eu vou saber que foi Deus. Foi na terceira gaveta, ele olhou e falou: olha, era Deus mesmo. Pegou aquela Bíblia, colocou como Deus falou. Quando ele levantou da oração, tudo que ele lia aqui, no Velho ou no Novo, revelava Jesus Cristo para ele. Olha o poder, irmãos, das Sagradas Escrituras. Bendito é o Senhor. Quando o Senhor começou a tomar ele ali na virtude, ele começou a dar glória a Deus. 5 para meia-noite, irmãos, ele, a lágrima caindo, ele sentiu um zumbido dentro da cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Ele falou para minha avó: Basília, rápido, me traz uma ramona. Ramona é aquele grampo grande de cabelo de mulher, que os antigos chamavam desse nome. Ele enfiou dentro do ouvido, tropeçou, deu uma curvada, puxou. Quando ele puxou, irmão, de dentro da cabeça, pelo ouvido, saiu um pintinho de galinha da grossura de um dedo mínimo. O Senhor visitou ele com a glória, ele começou a dar glória, 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 glória a Deus, aleluia. E no outro dia, 6 horas da manhã, aquele chefão da bruxaria bateu na porta e falou para ele: o que você fez, rapaz? Era 5 para meia-noite. Os espíritos foram todos lá dizer que você pôs o trabalho tudo a perder, vai ter que começar 6 meses tudo de novo. Ele falou: não tem 6 meses, 6 dias, nem 6 minutos e nem 6 segundos. O que aconteceu foi que a palavra cumpriu, que o novo ia entrar para nunca mais sair, e o que era velho, os moradores velhos iam embora para nunca mais voltar. Glória a Deus, estamos sentindo a presença de Deus. A avó era analfabeta, assinava com as digitais. O Senhor recolheu ela no sítio, colocou ela deitada ali e ficou: Deus, eu não saio dessa oração enquanto tu não ressuscitar minha esposa, porque tu falou que me faria um evangelista e que eu e minha esposa ia trabalhar ombro a ombro nesse sítio para pregar o evangelho e levar as almas no batismo. Agora que está cumprido
sofrendo, Senhor, tu leva a minha companheira, eu vou preso, se o Senhor demorar, ela vai ficar aqui cheirando mal, vão me prender, mas eu não saio dessa oração enquanto eu não escutar a voz dela do meu lado te glorificando. Santo é o Senhor. Quando o sol foi indo embora, ele falou: Deus, eu estou sentindo que está escurecendo. Eu não falei de brincadeira, já deve fazer por volta de 12 horas que eu estou aqui. Eu fico o tempo que precisar, mas eu vou ficar. Senhor, devolve da minha companheira. Ela começou a falar numa linguagem hebraica, cantou um hino em hebraico, aleluia, ajoelhou do lado dele e disse essas palavras: graças te dou, Senhor, pelos 7 dias que eu tive aí no céu com o teu anjo. Os 7 dias, será que eu fiquei 7 dias aqui orando? Não, não é possível. Os relógios antigos tinham aquele quadradinho que marcava o dia. Ele até olhou, falou: não, foi 12 horas mesmo. Ele olhou no relógio, conseguiu ver a hora. E ela falava: graças te dou pelos 7 dias que eu tive aí no céu com o teu anjo. Ele ensinou a assinar o meu nome, ler a Bíblia inteira e o inário. Levantou da oração, ele dava a Bíblia para ela, onde ele abria, ela lia, onde abria o inário, ela lia, deu um papel, ela escrevia com uma caligrafia, bem disse o nome dela completo. Glória ao Senhor. Hoje, não tenho dúvida, quem orar, não vai ler como um livro qualquer, no temor de Deus, você leia, ajoelha. Senhor, eu vou abrir, antes de eu abrir, abre, Senhor, o meu entendimento para entender. Tem muitos que vão receber hoje o dom de ler as Sagradas Escrituras. Vai fazer, revelar o que está atrás das Sagradas Letras para você. Por todos esses ensinamentos, Deus seja louvado. Nós vamos ler aqui, irmãos, que Deus prepara no próximo sábado, às 18h30, o batismo na congregação do Brás e também em Peru Centro. E no domingo, às 18h30, São Miguel Paulista.